Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao Neurorádio em Pauta. Eu sou Fernanda Rueda e o assunto de hoje é epilepsia. Eu tive uma conversa muito interessante com a doutora Isabela D'Andrea, que é coordenadora do programa de epilepsia do Hospital Estadual do Cérebro aqui do Rio de Janeiro e presidente do capítulo do Rio de Janeiro da Liga Brasileira de Epilepsia. Nós falamos sobre a classificação das epilepsias e os principais achados anatômicos relacionados que podem ser identificados na ressonância magnética. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e saber em primeira mão o que está acontecendo aqui no canal. Vamos lá? Oi, Isabela, seja super bem-vinda. A gente vai fazer um bate-papo hoje meio a meio, neurorádio. Vamos falar, vai ter uma introdução sobre as principais causas de epilepsia, sobre toda a classificação e no final vou falar um pouco sobre os principais padrões de imagem que a gente tem que descobrir. Vamos lá, Isa. Oi, Fê, obrigada. Assim, parabenizar você por esse projeto é incrível. Eu acho que a gente vai conseguir ensinar bastante, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Hoje a gente vai falar sobre o início, né, da classificação, o que é epilepsia e as principais causas. Então, essas são as minhas declarações de conflito de interesse, né? E assim, a base da epilepsia é o neurônio. Então, só para a gente relembrar, né, ele vai produzir, processar, transmitir, receber os estímulos elétricos, e ele é composto, então, pelo corpo celular, os dendritos e o axônio. Principalmente, a gente vai ter mais atenção na sinapse, porque vai ser na sinapse onde a gente vai ter a ação dos principais medicamentos utilizados na epilepsia, que a gente vai falar em outro dia, em outro momento. Então, vamos relembrar, né, que a gente vai ter o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico e a fenda sináptica. No neurônio pré-sináptico, a gente tem as vesículas que vão ser liberadas e essas vesículas, elas contêm os neurotransmissores. Tá? Esses neurotransmissores, então, vão ser liberados quando o impulso nervoso chega na sinapse, ele vai se ligar aos receptores da membrana do neurônio pós-sináptico e vai transmitir o impulso nervoso para esse neurônio. E depois ele é recaptado ou destruído na fenda pelas enzimas. Então, quando acontece uma crise epilética? Então, é importante a gente entender que crise epilética é diferente de epilepsia. A crise epilética ela pode ser provocada ou não provocada. Quando ela é provocada, significa o quê? Existe uma causa para essa crise, quer seja por uma alteração de temperatura, alteração de osmolaridade, então hiponatremia, hipernatremia, hipoglicemia, quer seja por um trauma, então um acidente vascular isquêmico, hemorrágico agudo, um trauma craniano. Isso tudo desestrutura, desorganiza aquelas células agudamente, os neurônios agudamente, e com isso você tem uma crise convulsiva, uma crise epilética. Não necessariamente essa pessoa vai evoluir para a epilepsia. Então, só para a gente definir o que é crise epilética, seria uma ocorrência transitória de sinais e sintomas por uma alteração anormal neuronal, quer seja por uma hipersincronia ou por um excesso de excitabilidade. E esse excesso de excitabilidade pode acontecer por um aumento da excitação ou por uma diminuição da inibição. Tá? E a gente vai definir, então, epilepsia quando o paciente tiver pelo menos 2 crises não provocadas no intervalo maior do que 24 horas. Isso já era antiga, da classificação antiga, e manteve nessa classificação de 2014. E o que é novo nessa classificação de 2014 é a presença, então, de uma crise não provocada e a chance de uma nova crise de pelo menos 60%. E essa chance dessa nova crise ela é considerada quando? Quando você tem uma alteração, por exemplo, de uma ressonância ou tem uma alteração do eletroencefalograma que justifique, né, que tenha correspondência com aquela crise. Então, por exemplo, o paciente fez uma crise focal motora à direita e ele tem uma lesão na ressonância na área motora esquerda. Ou você faz um eletroencefalograma depois de uma crise e o paciente tem alteração específica no eletroencefalograma que ajude a gente a pensar nessa recorrência, dessa probabilidade de recorrência.
Então, nesse caso, a gente não precisaria esperar a segunda crise, basta a primeira crise e esses exames complementares. Ou quando você faz um diagnóstico de uma síndrome epilética, então, uma epilepsia mioclônica juvenil, uma epilepsia ausência, e aí, diante dessa síndrome, você já pode fazer o diagnóstico de epilepsia. Então, quando a gente tem o diagnóstico de um evento paroxístico, a gente tem que pensar na possibilidade de ser uma crise epilética, mas a gente precisa também afastar outros eventos paroxísticos. Eventos esses que podem ser síncope, em bebê, perda de fôlego, ou um ataque isquêmico transitório, ou tique, né? Em criança a gente também tem esse diagnóstico diferencial com tique. Então, eventos paroxísticos são os principais diagnósticos diferenciais com as crises epiléticas. E aí, vamos lá. O paciente teve a crise epilética. Tem uma causa aguda? Se sim, né? Se tem esse sintoma agudo, é febre, trauma, a gente não considera epilepsia. Esse esquema aqui, ele está ainda considerando aquela crise única na classificação mais antiga, porque é de 97, tá? Se é uma crise não provocada, se ele teve mais de 2 crises no intervalo maior de 24 horas, a gente já pode dizer que é epilepsia. E aqui nesse caso, se ele teve uma crise única, sem nenhum outro exame que ajude a gente a dizer que ele tem uma chance de recorrência, a gente considera uma crise única e aí a gente observa, tá? E qual seria, então, o risco de recorrência após a primeira, a segunda e a terceira crise não provocada? Então, assim, é fundamental que após a primeira crise eu comece logo a medicação. Se eu esperar muito tempo para ter, esse paciente vai ter uma evolução diferente. Então, esse artigo é um artigo antigo também, que avaliou 204 pacientes desde a sua primeira crise e fizeram um segmento. E perceberam o quê? Que a chance de recorrência é maior quando você tem a segunda crise, né? Começa a ficar próximo da terceira crise. E eles também definiram nesse estudo que não faz diferença você começar na primeira ou na segunda crise, ou na terceira, o tratamento em relação à evolução da epilepsia. Não é o tratamento que vai modificar o curso da epilepsia. Tá? Então, o risco de uma segunda crise não provocada, ele fica em torno de 26% a 40%. E aí, na terceira, aumenta, né? Por isso que a classificação anterior considerava a partir da segunda crise não provocada. E aí, uma pergunta que todo mundo faz. Ui, cadê o... Uma pergunta que todo mundo faz. Epilepsia é uma doença de criança? Na verdade, não. Epilepsia ela pode acontecer em qualquer idade. Ela tem 2 picos de maior incidência, que é na infância e no adulto, mas ela pode acontecer em qualquer faixa etária. E ela pode acontecer em qualquer faixa etária por diferentes causas. Então, eu posso ter uma epilepsia genética começando com 15 anos? Pode ter uma epilepsia genética começando com 15 anos. Ser uma epilepsia genética não significa que tem que começar na infância. E em 2017, eles fizeram uma nova classificação, né, que é a classificação que a gente usa atualmente. E eles dividiram em tipos de crise, e aí as crises são crises de início focal, de início generalizado e de início desconhecido. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eles, na mesma classificação, eles colocaram as etiologias, então significa o quê? Que a etiologia faz parte agora da classificação. O tipo de epilepsia, e o tipo de epilepsia, então, ele é epilepsia focal, epilepsia generalizada, epilepsia de início desconhecido e, esse aqui é uma novidade, uma epilepsia focal e generalizada combinada. Por exemplo, síndrome de Lennox-Gastaut, a gente tem o paciente pode ter crises focais e crises generalizadas. E antigamente ele não conseguia estar classificado dentro de algum tipo de epilepsia. Então, nesse momento, agora a gente consegue classificar como crise focal e generalizada combinada. E as síndromes epiléticas. Uma outra novidade nessa classificação é a presença das comorbidades. Então, eles colocam dentro da classificação não só tipo de crise, tipo de epilepsias e as síndromes epiléticas, mas eles
enfatizam as etiologias e as comorbidades. Então, no esquema simplificado de tipo de crise, a gente tem lá de crise de início focal, que antigamente a gente considerava crise parcial simples e parcial complexa, isso a gente não usa mais, né? Então, a gente vai ter as crises perceptivas, que são as crises onde o paciente não perde a noção da percepção do meio. E as crises desperceptivas, onde o paciente tem uma alteração dessa percepção do meio. Essa alteração ela pode ser completa, o paciente ficar irresponsivo e não lembrar de nada, mas pode ser parcial. Então, o paciente consegue perceber algumas coisas, não consegue responder, ou consegue lembrar parcialmente do que foi acontecido, né? As crises de início generalizado e de início desconhecido. E as crises focais, elas depois, além de serem divididas em perceptivas e desperceptivas, elas se subdividem entre de início motor e de início não motor, e elas podem evoluir para uma crise tônico-clônica bilateral, que antigamente era o que a gente chamava de generalização secundária. Hoje a gente considera como uma evolução para tônico-clônica bilateral. As crises generalizadas aqui a gente divide entre motoras e não motoras, e as de início desconhecido a mesma coisa. E a gente pode evoluir ainda mais expandindo essa classificação. Então, dentro das crises focais de início motor, a gente vai ter as crises motoras com automatismos, as atônicas, as clônicas, os espasmos. Vale ressaltar aqui, então, que os espasmos epilépticos podem ser um tipo de crise focal. As mioclônicas, então, novamente aqui, lembrar que a gente pode ter mioclonia de início focal, uma coisa que antigamente as pessoas focavam sempre que era uma epilepsia generalizada, na verdade ela pode ser generalizada, mas a gente tem mioclonia de início focal. E quando a gente fala de início não motor, a gente vai ter as crises autonômicas, as crises de parada comportamental, as crises cognitivas, então, por exemplo, crise de déjà vu, jamais vu, as crises emocionais, que seriam as crises de medo, as crises sensoriais, então o paciente tem uma alteração visual, tem uma alteração de sensibilidade, né? Então ela está incluída de início não motor sensorial, evoluindo para tônico-clônica bilateral. E na de início generalizado, a gente vai ter, então, as crises motoras, que são as tônico-clônicas, clônicas, tônicas, mioclônicas, mioclônico-tônico-clônicas, mioclônico-atônicas, né? Os espasmos aqui também, novamente, então os espasmos eles podem estar incluídos dentro das epilepsias focais, mas também nas epilepsias generalizadas. E as generalizadas não motoras, então a gente vai ter basicamente as ausências, e aí a gente vai dividir entre as ausências típicas, atípicas, as ausências com mioclonias palpebrais. E de início desconhecido, a gente tem, então, as motoras tônico-clônicas e os espasmos, então, a gente pode também ter espasmos. Você percebe que o espasmo está desde início focal, generalizado ou de início desconhecido. E de início desconhecido não motor seria basicamente as de parada comportamental. Então, quando a gente vai dizer que o paciente tem uma epilepsia generalizada? Quando as crises elas se originam de algum ponto e rapidamente ela tem um comprometimento bilateral das redes neurais. Então, você tem um envolvimento dos dois lados, dos dois hemisférios ao mesmo tempo. Acho que é importante a gente colocar a questão de ser uma crise que tem comprometimento sincrônico bilateral, tá? E elas podem basicamente saírem de estruturas corticais, mas também de estruturas subcorticais e eventualmente não envolverem todo o córtex. E as crises de início focal? Então, elas têm uma rede neural muito limitada. Acho que vale a pena a gente também falar que a epilepsia agora ela é caracterizada, ela é considerada uma doença de rede neural. Muito mais do que uma epilepsia de região, é uma epilepsia de rede, né? E a rede na epilepsia focal é uma rede mais limitada, é uma rede mais conhecida na maioria das vezes. Então, elas geralmente se iniciam numa região e envolve regiões mais próximas, né? Então, começou nessa região aqui, temporal, e aí, né, envolve o resto do córtex aqui temporal, mas ele também pode evoluir para um envolvimento de áreas homólogas.
Então, aqui só para a gente ter um exemplo de um eletro, né, numa epilepsia focal, nesse caso, uma epilepsia com atividade temporal esquerda. E as epilepsias generalizadas e focais, como eu falei previamente. Agora é um novo tipo de classificação, está incluído isso. Então, a gente tem epilepsias com crises focais generalizadas combinadas, a gente tem como exemplo a síndrome de Dravet. E aí, o que aconteceu nessa nova classificação, né? As epilepsias multifocais, onde é que elas foram parar? As epilepsias hemisféricas, onde é que elas foram parar? A gente viu que a gente tem início generalizado, início focal e início desconhecido. E as multifocais e as hemisféricas? Bom, todas elas viraram focais, tá bom? Então, quando a gente for classificar, a gente vai classificar focal, perceptiva, desperceptiva, de início motor com automatismo. Isso é um exemplo. Ou então, uma epilepsia de início generalizado, não motor, ausência típica. E como é que as epilepsias elas evoluem? Elas evoluem em todo mundo igual? As pessoas vão ter sempre a mesma evolução? Então, quando a gente fala de epilepsia, a gente está falando de um conjunto de condições, conjunto de patologias que têm evoluções diferentes. Então, esse estudo do Broad é um estudo que mostra que a epilepsia ela basicamente pode evoluir com 4 padrões. Onde o paciente, um deles é onde o paciente fica desde o início sem crise, então você consegue controlar desde o início, né? E aí ele vai continuar livre de crises ou pode eventualmente deixar de estar controlado e passar então a ter crises, que seria o padrão C. Ou esse paciente ele fica livre de crise após 6 meses, né? Dentro de 6 meses após o início com recorrências. E aí esse paciente pode ficar livre de crises depois ou evoluir com recorrência de crises. E um outro padrão, onde o paciente não tem esse início controlado nos primeiros 6 meses. Então, é um paciente não controla e depois de 6 meses ele passa a controlar ou esse paciente nunca controla. É importante a gente ressaltar aqui, quando esse paciente nunca controla, esse paciente, né, apesar do tratamento medicamentoso, de uma forma adequada, esse paciente é um paciente que vai evoluir para um tipo de epilepsia que é uma epilepsia fármaco-resistente. Significa o quê? Não adianta a gente ficar só medicando, a gente precisa de outras alternativas de tratamento e a cirurgia de epilepsia é o principal. Então, na cirurgia de epilepsia, a gente tenta encontrar um foco e, a partir daí, a partir desse foco, identificar se a gente pode ressecar esse foco para ajudar no controle de crise. E, nesse caso, o exame de imagem é fundamental para ajudar a gente a encontrar essa região. E aí, em relação às etiologias, como eu falei, as etiologias elas estão incluídas dentro do tipo da classificação, né? Então, a gente vai ter lá crises de etiologia estrutural, genética, infecciosa, metabólica, imune ou desconhecida. Isabela, mas a esclerose tuberosa, por exemplo, você classificaria onde? A esclerose tuberosa é uma doença que a gente sabe que tem os túbaros, então ela é estrutural. Mas ela também é uma doença genética. Não tem problema, ela é uma doença estrutural e genética. Então, uma mesma causa, uma mesma doença, ela pode ter etiologias que se combinam. Então, pode ser estrutural e genética. Tá? Não é obrigatório que você tenha um ou outro. E a deficiência de GLUT1? A gente sabe que a deficiência de GLUT1 é uma doença genética, mas, ao mesmo tempo, ela é uma doença metabólica. Então, nesse caso, a gente está falando de uma doença que tem uma etiologia metabólica e genética. Então, assim, só para finalizar a questão desse início, dessa primeira aula que a gente resolveu fazer, as causas estruturais são de extrema importância na epilepsia. Quer seja para a gente entender e reconhecer o tipo de... qual é a causa mesmo desse tipo e o prognóstico, né? Se a gente vai parar a medicação ou não vai parar a medicação. Se a gente tem uma causa estrutural que seja uma sequela de um AVC,
uma cicatriz, a gente sabe que essa cicatriz vai continuar ali, então a chance desse paciente ficar sem medicamento e livre de crise, uma vez que ele evolua com a epilepsia, é pequeno. Então, isso tem um impacto no prognóstico. Então, como você vai identificar, vai dizer para o teu paciente, olha, você vai precisar realmente ficar medicado por tempo indeterminado, quer seja para uma investigação cirúrgica quando a gente está diante de um paciente fármaco-resistente. E é fundamental que você tenha protocolos específicos para isso e que você tenha, então, uma pessoa, um neuroradiologista, né, que esteja habituado com a imagem da epilepsia, porque vocês vão ver depois com a Fernanda que a epilepsia ela precisa de alterações que causam a epilepsia, muitas vezes são alterações muito sutis, muito discretas, e aí pode passar batido para quem não está habituado, né? E dentro nas epilepsias farmacoresistentes, as causas estruturais, né, onde você identifica uma lesão, são aquelas que têm o melhor prognóstico nos tratamentos cirúrgicos. Então, só para a gente finalizar, então é fundamental a gente diferenciar a epilepsia de outros eventos paroxísticos, identificar crises epiléticas provocadas, uma vez para a gente definir bem o que é epilepsia. A gente precisa identificar e classificar corretamente o tipo de crise do paciente, porque isso tem um impacto direto no tratamento que você vai escolher. E avaliar as causas da epilepsia, sendo a ressonância fundamental na avaliação das causas estruturais. Obrigada. Ótimo, Bela. Acho que foi bem direto ao ponto. Deixou um ótimo gancho aqui para começar a falar sobre as alterações de imagem, que são tão importantes, e é dessa parceria, mais uma vez, neuroradiológica, que é fundamental para que tudo flua bem no diagnóstico e o tratamento do paciente. Então, agora a gente vai falar um pouco da parte radiológica. Como a Isabela falou, a questão da avaliação estrutural é essencial para o diagnóstico, para o tratamento de alguns pacientes que têm essa oportunidade de fazer o diagnóstico, de fazer outro tipo de abordagem e ter um tratamento que pode até excluir o medicamentoso, dependendo do sucesso da avaliação. Então, a gente vai falar um pouco sobre as sequências utilizadas e sobre os principais achados. Isso aí, quem ficou curioso, é uma foto de um hipocampo no aparelho de 7 Tesla. Lembrar que as ressonâncias a gente usa habitualmente de 1,5 Tesla. As mais modernas têm 3 Tesla e essas são 7 Tesla, quase que um corte histopatológico da avaliação hipocampal, mas ainda a gente não tem disponível para uso clínico normal. O que eu queria pontuar bem é que quando o pedido vem ressonância magnética do encéfalo, do crânio, para avaliação de epilepsia, a gente tem que incluir obrigatoriamente alguns tipos de sequência que vão permitir essa avaliação anatômica de uma forma mais precisa. Quando a gente olha para um protocolo normal de ressonância de crânio, a gente tem a sequência T1, que vai te dar no máximo 30 cortes do crânio, mostrando essa diferença córtico-subcortical, mais um corte de uma espessura maior, de cerca de 4 milímetros, com intervalo de 1, 2 milímetros, isso faz um espaço muito significativo no crânio. A gente vai ter a sequência FLAIR habitual, que é essa sequência também que tem 30 cortes usualmente, e que a gente já começa a ver, é uma sequência que tem alta sensibilidade, ou seja, permite identificação de pequenas lesões, de pequenos sinais hiperintensos ou hipointensos, e a gente já começa a ver que existe doença aqui, né? Existe um padrão de acometimento que deve ser melhor investigado. A gente prosseguindo o exame, você vai fazer um T2 que usualmente é no plano coronal, que também vai te mostrar as alterações de hipersinal, mas que mais uma vez são 30 cortes no máximo, dependendo do tamanho da cabeça. E aí a gente vê as lesões de uma maneira muito restrita. A sequência para suscetibilidade magnética é importante na avaliação da epilepsia. Isso aqui é um SWI mostrando múltiplos focos de sinal hipointenso. Algumas dessas doenças que a Isabela falou têm associação com calcificação, têm associação com sangramento. Isso tudo tem que ser bem avaliado e é muito bem avaliado nessas sequências de suscetibilidade magnética, seja o SWI, seja o SWAN, seja o T2 estrela, que era a sequência que a gente tinha inicialmente. E por último, a difusão, que vai ajudar a mostrar se existe alguma lesão, né? A restrição ou difusão na lesão fecha em cima de alguns diagnósticos também, como a gente consegue ver aqui nessa região, nessa lesão do corpo caloso, que tem uma difusão, a restrição bem bonita, bem significativa. E tem aquelas outras lesões lá na frente que não apresentam alteração na difusão. Essa aqui tem, as outras mais para cima não tem.
O que a gente não pode esquecer de fazer dentro do protocolo é uma avaliação específica para o hipocampo, uma vez que tem epilepsias específicas da região temporal, e uma avaliação dinâmica do córtex cerebral. Então, por que eu chamei tanto a atenção do hipocampo? Com relação ao hipocampo, a gente tem que fazer um corte dedicado. Lembrar que o corte do T2, ele é um corte do crânio todo, grosso. Esse aqui a gente vai fazer um corte angulado para o hipocampo, que a gente angula usando o plano sagital. E você vai ter a capacidade de ver o hipocampo no seu melhor momento, totalmente aberto, ocupando a cisura coroideia, a relação dele com o restante da região temporal. Não só para ver se existe alguma formação expansiva, mas principalmente para ver a morfologia. Idealmente, que a gente visse aquela imagem bonita do 7 Tesla, né? Mas aqui a gente está vendo que ele é com sinal habitual, ele tem que ter um sinal semelhante ao do córtex, tem que ter essas austrações aqui em cima, e quando a gente olha no aparelho de 3 Tesla, a gente vê o córtex no interior dele bem pretinho. E não podemos esquecer do protocolo que tem que associar o T1 3D, que é essa sequência aqui, que ele é um T1, só que ao invés das 30 imagens habituais, ele te dá quase 200 imagens. Então, a gente vai ter uma varredura completa do córtex, ele é o que a gente chama de volumétrico, isométrico, ou seja, você tem um voxel de 1 por 1 milímetro, e você pode reconstruir em qualquer plano. Então, a gente pode adquirir no plano sagital, reconstruir no axial, no coronal. E o mais importante de toda essa avaliação é a análise dessa relação aqui, corte subcortical, que é onde existe muito dano estrutural que pode levar à epilepsia e que, como a Isabela falou, vai ser um caso de epilepsia estrutural com possibilidade cirúrgica, permitindo ao paciente, talvez até a cura ou a resolução muito significativa das suas crises. Então, o que a gente tem que pensar as principais alterações relacionadas à epilepsia? As malformações corticais, as displasias corticais, facomatoses, a esclerose mesial temporal e algumas lesões mais agudas que a gente vai abordar rapidamente no final. Então, quando a gente pensa em malformação cortical, a gente está falando mais provavelmente da criança que vai ter epilepsia logo no início da infância, após o nascimento, e aí a gente tem distúrbios de migração neuronal, ou seja, essas bandas de heterotopia que a gente identifica muito bem no T1, isso é o córtex, os neurônios eles saem da matriz trigeminal periventricular e migram em direção ao córtex. Quando eles ficam no meio do caminho, eles fazem essas bandas de heterotopia, que a gente chama, e aí a gente vê intensidade de sinal de córtex no meio da substância branca. Então, isso é bem característico, a gente consegue ver as heterotopias nodulares também aqui, isso é uma sequência T2. Reparem os nódulos periventriculares que têm intensidade de sinal semelhante ao do córtex. Alterações do tipo microcefalia, o cérebro com hipodesenvolvimento, calota craniana pequena, um ventrículo desproporcional ao restante do cérebro, e deficiência de sucação. Deficiências por si só de sucação, aqui a gente vê a lisencefalia, o padrão que não tem sulcos, o padrão habitual de sulcos e giros, e o paciente fica com córtex também bastante espesso. Então, reparem que tudo isso aqui é córtex, e aqui que a gente vê um pouco de substância branca. Além disso, ainda tem uma alteração de padrão de organização e migração. E aqui um outro padrão de lisencefalia, que vem com uma ventriculomegalia associada, deficiência de corpo caloso, enfim, outras patologias associadas. Então, esse espectro de malformação cortical a gente vai conseguir ver muito bem nas sequências 3D, principalmente, que permitem uma varredura bem extensa do crânio com bastante imagem. Outros padrões de malformação corticais já estão associados com alterações genéticas, como ela falou. E isso aqui, uma vez diagnosticado, não vai ter alteração no padrão. Ou seja, a criança que teve esse diagnóstico de malformação, seja ela qual for, se não é possível uma avaliação, uma abordagem cirúrgica, usualmente não, porque são lesões geralmente extensas, não adianta ficar... o exame, uma vez feito, ele vai permanecer daquela forma para o restante da vida da criança, né? Aquilo foi determinado geneticamente. Ou, enfim, por algum outro acontecimento durante a gestação. Mas esse tipo de alteração vai permanecer. Então, a gente vai fazer o bebê hoje com essa alteração e o bebê com 15 anos vai permanecer, e a criança com o adolescente e o adulto vai permanecer com esse tipo de alteração, que pode gerar diferentes formas de incapacidade dependendo do acometimento. Então, alguns associados à área de displasia cortical, outros associados também à área com deficiência de sucação. Reparem que é uma área extensa de lisencefalia, com o restante do parênquima com sulcos normais. Uma área bem pequena aqui de polimicrogiria. Isso que é importante, como a Isabela falou, a avaliação
de um radiologista especializado, porque muitas vezes isso aqui pode passar bem desapercebido. E dependendo da região onde isso aconteça, é uma área candidata à ressecção cirúrgica. Outras alterações mais evidentes, como essas aqui, de heterotopia, de deficiência de sulcação, não são mais fáceis de serem vistas pelo radiologista não neuroradiologista, né? E essa alteração difusa de intensidade de sinal que se estende ao córtex, mostrando focos de displasia. As malformações corticais muitas vezes podem ser vistas também na TC. Então aqui a gente tem uma esquizencefalia, ou seja, uma comunicação do espaço extra-axial com os ventrículos. Isso aqui a gente chama de lábio aberto, porque existe uma fenda bem característica, às vezes a fenda fica bem fininha e a gente percebe que existe um caminho aqui de comunicação, a esquizencefalia de lábio fechado, como a gente chama. Ah, mas a ressonância é o padrão ouro e a gente vai fazer tomografia? Sim, lembra que o bebê, muitas vezes, é difícil de você conseguir deixar ele quieto, às vezes ele tem crises epiléticas reentrantes, ele pode ter uma dificuldade de colaboração, você vai sedar a criança, muitas vezes você consegue resolver a situação na tomografia. Esse caso, a gente não tem capacidade de mapear todos os tipos de malformação que a gente já vê aqui que o ventrículo é todo nodular, deve ter heterotopia aqui também, a gente percebe que existe uma deficiência de sulcação aqui, que existe essa comunicação, ou seja, a gente já tem um padrão de que é um cérebro mal formado. O paciente pode realizar o exame num momento mais à frente, com maior estabilidade, com maior segurança. Ele não precisa fazer correndo nesse momento para o diagnóstico. Muitas vezes, então, a gente consegue, com a tomografia, ter um panorama do que é e já iniciar o tratamento. As displasias corticais são lesões que podem ser extremamente sutis. Eu mostrei aquela bem característica, mas essa aqui é bem difícil de ver. Isso aqui são 2 sequências de flare, essa aqui são 2 sequências STIR. E a gente vê uma tênue alteração de sinal no córtex que produz uma irregularidade córtico-subcortical. Então, essa irregularidade córtico-subcortical é o que a gente vai exaustivamente procurar no paciente que tem epilepsia. Porque essa pequena alteração estrutural pode ser o trigger dele, de toda a crise convulsiva que ele tem. Então, pequenas alterações justacorticais, pequenas alterações que podem passar extremamente desapercebido na pilha de exame, porque a gente vê muito exame ao mesmo tempo. E quando a gente vê esse trajeto aqui, que caracteriza um dos tipos de displasia, que é a displasia de Taylor, ou seja, ela mostra todo o trajeto de migração do neurônio da matriz trigeminal até o córtex, bem característico, mostra que existe um padrão estrutural da epilepsia, e isso é super importante da gente passar essa informação para o neurologista determinar se é possível uma abordagem cirúrgica ou não. Além disso, a gente busca essas irregularidades córtico-subcorticais não só no T2 e no FLAIR, no STIR, que é uma sequência T2, mas no FLAIR, assim como no T1. Por isso a gente tem que fazer um T1 3D bem fininho, buscando exaustivamente essa perda da relação córtico-subcortical, como a gente vê aqui. As facomatoses, como ela deu o exemplo de ser uma doença genética e de ser uma doença estrutural, levam a malformações, a estruturas que vão levar a amartomas, aqui como na neurofibromatose. Então, o tuber não, mas um amartoma, né, que é um incipiente ali daquela componente, ele vai fazer com que exista essa alteração de sinal e possa ter um acometimento cortical associado, e isso faz com que as crises convulsivas aconteçam. Isso aqui pode ser um padrão restrito, normalmente é um padrão bem difuso, não existe muito uma possibilidade de abordagem cirúrgica. A grande complicação desses pacientes que a gente tem sempre que pensar são as associações com tumor, como os gliomas de tronco, glioma de nervo óptico, no caso da neurofibromatose. Outros exemplos de facomatose, a esclerose tuberosa, como ela citou, os túberes que calcificam, então a importância da gente ter a sequência T2 estrela, a sequência de suscetibilidade magnética, o desenvolvimento do ostrocitoma de célula gigante na parede, no ventrículo, na saída do forame de Monk, que é bem importante para esse tipo de paciente. Mais uma vez aqui, uma alteração da neurofibromatose, tipo um amartoma grande, córtico subcortical, extremamente epileptogênico, outras pequenas alterações que podem ficar esparsas
pelo restante do parênquima cerebral. E aqui um estudo de Weber mostrando que já existe um padrão leptomeníngeo de impregnação e uma proeminência importante do plexo coroide. Esse paciente pode desenvolver toda uma angiomatose que vai levar a uma hipotrofia daquele hemicrânio, daquele metade do cérebro, daquele hemisfério cerebral e também ser causa de crise convulsiva. Chegando no hipocampo em si, o mais importante é a gente olhar a esclerose mesial temporal. E isso aqui a gente vê claramente nas sequências TIR, um hipocampo normal, como eu falei, que tem as austrações, que tem aquele córtex pretinho no interior dele, que tem intensidade de sinal semelhante à do restante do córtex, seja no T1, seja no STIR. Agora, quando ele fica reduzido de volume, perde todo o seu detalhamento e fica com um hipersinal ou fica com um hipossinal, e aí a gente percebe bem claramente o alargamento da cisura coroideia de um lado em relação ao do outro, aí a gente tem que pensar que existe uma região de esclerose mesial temporal. E o mais importante não é só identificar a alteração do hipocampo, mas sim a alteração de todo o fórnix que está envolvido nisso. Então, lembrar que o sistema límbico, ele está relacionado ao hipocampo que estaria aqui, mas ele tem todo o fórnix e termina no corpo mamilar. Então, todas essas estruturas, e aí a gente olha o fórnix aqui, né, de um lado e de outro, tem que ver se ele é assimétrico, se todo o sistema límbico é assimétrico ou se mais o hipocampo que está envolvido. Isso tudo também vai ter prognóstico, né, com relação ao tratamento. Se você tem um acometimento do sistema como um todo, talvez seja mais difícil você ter uma resposta terapêutica ideal no momento de pós-cirurgia. E agora, só para dar um gostinho de outras causas que podem acontecer ao longo da vida, as lesões corticais, principalmente o AVC, aqui a gente está vendo a tomografia, áreas de hipodensidade córtico-subcortical, que é como a gente descreve habitualmente, encostou no córtex, vai ser um motivo de levar a uma crise, a uma possibilidade de crise epileptogênica. Então, no paciente idoso, por exemplo, isso vai ser tema de outras abordagens, a gente não vai pensar mais nas malformações como principal causa, uma vez que ele já passou a vida inteira sem ter nenhum tipo de problema. Então, ter um 3D, por exemplo, ele não precisa ser feito. É mais importante a gente valorizar outras sequências, principalmente as sequências de difusão de SWI, que mostram se já houve sangramento, se tem uma possibilidade de angiopatia amiloide, se já teve algum caso de hemosiderose cortical, ou se está algum evento vascular agudo acontecendo naquele momento. E aqui a gente vê bem claro como o evento vascular se mostra na ressonância, então a sequência FLAIR mostrando uma área de hipersinal córtico-subcortical na região occipital direita, e a gente vê na restrição a difusão, brilhando na difusão, hipointenso no ADC, a marca da restrição, e isso aí é bem característico de um evento vascular, que é o que a gente vai achar como uma das principais causas das crises epiléticas do paciente com mais idade. As hemorragias, e aí é que eu queria mostrar mais uma vez o paciente também que tem mais idade, que tem quedas frequentes, que teve uma queda simples, que teve um trauma leve, mas que é capaz de desenvolver um hematoma subdural desse tamanho. A tomografia, principalmente na emergência, que é o exame da emergência, vai conseguir resolver bem a situação e explicar a causa daquela manifestação clínica e possibilitar o tratamento. Então, uma coleção subdural aqui grande, esse aqui já tem uma densidade próxima do líquor, mostrando que já é um subdural que está há algum tempo aí. Não aconteceu nesses primeiros dias. Às vezes o paciente vem com a crise já depois de um tempo do trauma inicial e pode ser justificado por esse sangramento que permanece formando uma coleção ainda por algum tempo. As infecções, e aí a gente vai ter uma abordagem mais do paciente como um todo, com outros sintomas associados, com febre, com desorientação, enfim. Mas desde que elas peguem também muita região cortical, como a gente vê aqui nessa tomografia com contraste, nessas ressonâncias com contraste, uma lesão grande por tuberculose, outras alterações também relacionadas à tuberculose, isso aqui é uma neurotóxica no paciente com HIV. Então, são causas frequentes também de crise convulsiva dentro do paciente que tem uma síndrome infecciosa a esclarecer. Esse aqui é um pós-operatório de um meningioma, que era nessa região, mas que evoluiu, como a gente vê aqui, com restrição à difusão dentro do líquor, que era o pus dentro dos ventrículos, com uma complicação pós-cirúrgica. E por último, bem rapidinho, eu queria falar dos tumores. Tumores predominantemente córtico-subcorticais, esse aqui é um exemplo de ganglioglioma.
Na sequência T2, reparem que ele tem um acometimento cortical claro, com um acometimento subcortical associado. Aqui na sequência FLAIR, pode ter focos de realce, usualmente não tem um realce muito expressivo. Então, lesões desse tipo têm que ser bem diagnosticadas, bem identificadas, para que a gente consiga fazer com que o diagnóstico seja o mais preciso possível e que isso ajude o paciente. E eu queria deixar esse último slide de gostinho para o nosso próximo tema, que são o uso das sequências avançadas na avaliação dos pacientes com epilepsia. Hoje a gente falou do básico, da classificação básica, das imagens básicas, mas como a Isabela falou, a gente não fala mais de região, a gente fala de rede neuronal e o que essa questão da rede como a gente pode abordar isso usando as técnicas avançadas de ressonância. Fica um convite para o nosso próximo encontro, né, Isabela? Com certeza, Fernanda. Isso foi só o começo, né? A gente tem várias coisas programadas, eu acho que vai ficar bem legal. Com certeza. Queria agradecer a você para estar aqui no NeuroRádio em Pauta com a gente. Sempre um prazer. E até o próximo tema. Vamos falar um pouquinho das redes neuronais, de toda essa avaliação avançada que a gente tem em cima da epilepsia. Tá ótimo, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigada, um abraço. No vídeo de hoje, nós conversamos com a doutora Isabela D'Andrea sobre a epilepsia e os achados na ressonância magnética. No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre as alterações relacionadas às redes neuronais e todas as alterações de ressonância magnética avançadas. Se você se interessou, se você gostou, deixe seu comentário, deixe sua curtida. Isso é muito importante para que a gente faça um canal cada vez mais interessante para você. Muito obrigada e até a próxima.